você quiser nos escutar pelo Orelo, baixe o aplicativo e sem pagar nada, você nos ajuda financeiramente. Coisa boa, né? Baixe o aplicativo Orelo se você quer nos ajudar. Chegando no nosso segundo bloco, a gente começa falando dos times 7-7, passando para a NFC, a Conferência Nacional. Vikings, Rams, Seahawks estão ali na disputa. Os Vikings tropeçaram, é bem verdade, mas os Rams e os Seahawks venceram nessa semana jogos difíceis, né? Principalmente os Seahawks venceu a equipe dos Eagles, clutch time para o Drew Lock, e agora nesse momento o torcedor dos Broncos, não sei se sente saudade, mas Drew Lock ao seu melhor estilo Mizzou, foi clutch nesse jogo contra os Eagles, mas a verdade é que também está embolado. E sendo bem direto ao ponto, Jonathan, Vikings, Rams e Seahawks, qual desses três você vê com uma maior chance, né, dos playoffs? Lembrando que os Rams estão lá, né? Os Rams têm agora a 7ª colocação nesse atual momento, mas está tudo misturado. Temos ainda algumas semanas pela frente. Qual desses três times tem mais chances de cravar a vaga do Wild Card? Você quer saber mesmo? Sem nenhum, assim, ó, eu sei que não é pessoal, sem nenhum tipo de tendência, seja analítico, seja frio e calculista. Tá, o time desses três que eu mais confio hoje, Los Angeles Rams. Eu acho que os Rams têm boas chances, seja pela sequência que tem pela frente, seja pelo que o time vem apresentando. O que venceu por 28-20 os Commanders. O resultado foi bastante justo, porque o time tinha uma grande vantagem, mas deu brecha para os Commanders se agirem, até teve problemas com fumbles no primeiro tempo, né? Então poderia ser um jogo mais competitivo, mais apertado, mas as atuações recentes, né, seja a derrota para os Ravens por pouco, as vitórias contra o próprio Seahawks, né, anteriormente, mostram que esse time está preparado para os playoffs. Com o Stafford voltando, jogando bem, cuidando mais da bola, né, já faz alguns jogos que o Stafford não é interceptado. O jogo terrestre tem funcionado muito bem com o Kyren Williams, que, cara, é sensacional. Eu falei dos fumbles, ok, ele teve 2 no primeiro tempo, mas tirando isso, ele conseguiu voltar bem para o segundo tempo, teve 150 jardas, mais um touchdown. Então, vem sendo o principal jogador do ataque dos Rams. Melhor do que Cup, do que Pucanacua. Kyren Williams tem sido o cara desse ataque. Por falar no Cup, jogou mais uma vez bem, né? Passou das 100 jardas, voltando a ser aquele cara, né, mais incisivo no ataque, mais acionado que ele era, né, antes da lesão. Então, o ataque dos Rams está jogando bem, está produzindo. A defesa, como a gente já comentou algum tempo atrás, aos trancos e barrancos, vem encontrando alternativas, vem se tornando uma unidade mais sólida, não dependendo só de Aaron Donald, longe disso, tem bons valores agora, até jogadores jovens, draftados, tem jogado bem, por isso hoje eu acho que é um time mais preparado, né, do que Minnesota, do que Seattle, que, claro, tem uma vitória importante agora, né, contra os Eagles, mas, como disse, os Rams têm um calendário mais fácil em tese, quer dizer, tem Saints, não é um calendário fácil, né, mas tem um duelo direto contra Nova Orleans agora, ambos estão 7-7, depois tem Giants, e aí fecha contra os Niners, talvez ainda valendo uma seed 1 para São Francisco, talvez já classificado e já de férias, digamos assim. Então pode ser um jogo bem diferente, pode ser muito difícil ou pode ser um jogo já mais tranquilo para os Rams na última semana, mas a questão é, eu hoje cravo que Los Angeles estará na pós-temporada na NFC. Muito bem, né? Lembrando até que esse jogo o último jogo contra os Niners, os Niners já são campeões da divisão, né? Até isso. São campeões porque o Seahawks tropeçou, os Rams também não estavam lá nessas coisas, os dois estão 7-7, né? Então, bom para os Niners que estão jogando o melhor futebol americano, assim, da temporada para mim, o melhor ataque, assim, o supra-sumo da genialidade do Shanahan está acontecendo agora, mas esses outros dois times estão ali, né? Existe competição pelo segundo lugar dentro dessa divisão e está muito interessante, porque os Seahawks tiveram uma grande vitória, né? Conseguiram vencer os Eagles e de quebra, assim, desbancar ainda mais os Eagles. Numa semana que também os Cowboys perderam, então mistura ainda mais essa competição pelo topo da NFC, mas o que vale é, sem Geno Smith, não foi lá um jogo maravilhoso,
mas encontraram alternativas defensivas para segurar, para eliminar touch push e também, né, para explorar a secundária dos Eagles, que sofreu um pouquinho. O Bradbury foi bem explorado no último drive, o drive da vitória dos Seahawks, expondo essa fragilidade dos Eagles. Enfim, o que falar sobre a equipe dos Seahawks? Viva a Drew Lock. Quem podia imaginar isso, cara? 2023, Drew Lock vencendo um jogo. E, né, por cima, um time contender a Super Bowl, né? Então... Com a classificação, com a própria classificação na linha, né? Assim, em jogo. Sim. Então, muito importante. Mas isso aí, cara, é o suco de Drew Lock. Ele faz tipo, um jogo desses, e aí depois 3 jogos seguidos na interceptação, fazendo todas as merdas possíveis. Então, esperamos que Jaron Smith volte, né? Porque o próximo jogo não garanto que vai ser tão bom assim pro Drew Lock. Além disso, também teve o retorno do Kenneth Walker, voltando bem de lesão, conseguindo 86 jardas. Metcalf aparecendo, o calouro, né? O Smith-Njigba também tendo o touchdown decisivo, né? Sendo acionado na reta final, né? Durante o jogo nem tanto, mas na reta final ele apareceu. A defesa, como o Jonas já disse, conseguiu parar, né? Estancar a sangria e vencer, quer dizer, superar, né? O ataque dos Eagles na reta final, no segundo tempo. E aí sim, uma vitória surpreendente, porque foi de virada contra o Philadelphia, o que mostra também um pouco do psicológico afetado dos Eagles, que ainda é um grande time, ainda briga por Super Bowl e deve vencer, já também dizendo aqui, os últimos 3 jogos, até porque são 2 duelos contra os Giants e um contra Arizona, então, né, contra os Cardinals, deve vencer os seus jogos finais, porém, essa partida aqui, os Seahawks se superaram e mostraram que podem sim, que estão vivos na briga, deram um passo importante, como o Jonas já disse, tem esse duelo direto aí na divisão entre Rams e Seahawks, brigando por uma vaga. Passando aqui os adversários, Seattle, na verdade, tem um calendário mais acessível do que os Rams, analisando assim, porque pegam os Titans, os Steelers que estão em crise, né, também já não brigando por tanta coisa assim. Pega um eliminado, um que está prestes a ser eliminado, né? Então, os Titans também estão eliminados, né, são 2 eliminados, e os Steelers que estão nessa aí, meio termo, né, então dá para vencer 2 jogos ali tranquilamente, até porque precisa vencer mais do que os Rams, né, porque o critério de empate é de Los Angeles, porque venceu os 2 duelos diretos. Então, cara, não sei, tudo é possível, mas, como eu disse, eu ainda confio mais nos Rams, apesar que Seattle deu uma boa amostra, né? Reagiu nessa última semana. Quem não reagiu foi os Vikings, né? Que foi um jogo competitivo e morreu na praia. A gente já falou a respeito dessa partida, né? Então, sendo um pouco mais breve. É complicado, né? Porque tem as chances, é claro, a divisão, a NFC Norte tá um pouco mais aberta para os Vikings, porque os Packers também deslizaram, é claro, a segunda colocação, porque os Lions dispararam, né, nessa briga pela segunda colocação, os Lions que não tem nada a ver, mandaram muito bem e tiveram um ótimo jogo nessa semana também, mas os Vikings também estão nesse bolo, né, Jonathan? E junto com eles, não sei se tem mais alguma coisa a comentar a respeito dos Vikings, mas Bucks está se classificando, né, com o título de divisão, que também ainda está em aberto com o Saints, né, mas, ao meu ver, eu coloco até os Bucks com um time mais coeso do que o Saints, mais possível de chegar lá. Então, são vários times 7-7 aqui, tem muito time, assim, mediano para uma vaga de playoff. Quanto aos Vikings, agora complicou demais, porque parecia que ia, né, teve aquela vitória dolorosa, vitória culposa contra os Raiders, né, por 3-0. Sim, parecia que venceriam os Bengals, tomaram a virada e agora lascou. Porque são 3 duelos divisionais agora para fechar a temporada de Minnesota. Lions em casa, depois Packers e na última semana Lions de novo fora de casa. Então Minnesota tem que vencer pelo menos 2 desses 3 jogos para se garantir. Difícil imaginar vencer os 2 jogos contra Detroit hoje, imagino, talvez um consiga, e tem um duelo direto contra Green Bay que pode valer uma vaga, né? Ou seja, Vikings, até os Packers a gente não falou, né? Tem uma vitória a menos, mas ainda está vivo na briga, se complicou com a derrota, mas Minnesota também está com a corda no pescoço, né? Porque uma sequência dessas, cara, 3 jogos divisionais para fechar a temporada, quando você não vem no seu melhor momento, com um quarterback que não é o ideal, com problemas na sua defesa também, né? Voltando a mostrar alguns problemas, vai ser difícil para o Minnesota.